gente! Vamos embora, que atrás vem gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sábado, bom domingo, boa segunda-feira, terça, quarta, qual é o dia que vocês estão, qual é o horário que vocês estão. Isso não importa, o bom é ser atemporal, o bom é estudar em qualquer horário, em qualquer dia. Agora a gente vai entrar para essa resolução dos exercícios, né? Já que a gente deixou 2 exercícios, né? Alguns exercícios para fazer da aula passada, que a gente começou a ver capacidade do processo ou capabilidade do processo, como queira chamar, né? Se chamar de capacidade, cuidado para não confundir com quantidade de peça produzida. A gente vai ver mais na frente o que significa isso. E se chamar capabilidade vai estar mais correto na nossa entendimento aí dos nossos processos. Então, gente, vamos lá ver como é que ficou o exercício de vocês. Com certeza vocês fizeram certo, né? O material estava bem explicadinho, faz de acordo com o material e vê agora como é que realmente fizeram. E aqui a gente vai conversar um pouco mais, tirar mais alguma dúvida. Eu vou falar alguma coisa a mais que eu não falei na aula passada. E vocês já vão anotando aí, caderninho para anotar. Qualquer coisa volta na aula passada, vê de novo. O bom de vídeo, o bom da aula online é que você pode ver eu falando de novo quantas vezes quiser, né? Até encher o saco, né? Mas vamos embora para resolver os exercícios que a gente deixou para trás. O primeiro foi elaborar a carta de comportamento do processo com os dados de tempo de entrega 2, que a gente tinha feito lá com o tempo de entrega. E agora fazer com o tempo de entrega 2. No exercício citar acima, que é esse exercício aqui, CEP 02, carta comportamento individual. Então ele quer que você veja o comportamento e responda se o processo é estável, por que ele está estável, e dizer o porquê, não é só responder, dizer o porquê. Também quais os critérios desestabilizou o processo, quer dizer, se ele não está estável, ele está instável. Então, quais foram os critérios que desestabilizou o processo, deixou o processo fora do controle, se realmente você descobrir que ele está instável. Então, vamos lá. Então, tem esse exercício e tem o outro que é fazer teste de normalidade e elaborar as cartas IAM do comportamento dos processos de... Aí tem 3 processos: enchimento de saco de cimento, tempo entrega de pizza e tempo de pintura nas salas. Pronto, tem três exemplos nesse exercício aqui, ó, carta individual AM. E aqui você responder, os dados são normais, responder se o processo é estável e o porquê, e responder quais critérios desestabilizou o processo também. Então, vamos voltar para esse primeiro aqui e vamos abrir o nosso mini tab com esse exercício CEP 02, carta comportamento individual. Vai no material de vocês, né, que vocês têm. Deixa eu abrir aqui o material de vocês. Avançado, exercícios, CEP 02, carta comportamento individual. Esse aqui, ó. Clicou nele, ele já vai abrir o mini tab. Vamos ver o que é que tem dentro dele. Aí eu peço a vocês, para vocês sempre quando abrir o exercício, verem o worksheet. Então no worksheet tem tempo de entrega, qualquer coisa, tá? Entregou qualquer material, produto, uma pizza, uma farmácia, um remédio de uma farmácia, qualquer estudo aí que teve um tempo de entrega. A gente já fez esse, né? Que é aquele exercício lá que está no material anterior. Então ele quer que faça no tempo de entrega 2. Quer que a gente veja se o processo está estável. Então a primeira coisa a gente vai ver se é normal, né? Então, para saber se é normal, estatística básica, exibição, aqui, ó, teste de normalidade. Teste de normalidade de quem? De entrega 2. É esse aqui, ó, tempo de entrega 2. Cliquei aqui, veio para cá, ok. Será que ficou normal? Ó, o valor de P está em 0,545. Se P é igual a 0,545, P é maior que 0,05, então é normal. Normal. Esses dados aqui são dados de uma distribuição normal. Opa, então já posso ver o comportamento dele. Então eu vou lá em gráfico não, estatística, cartas de controle, cartas de variáveis para dados individuais, já quero ver o que? I individual
IAM amplitude móvel. Então eu quero ver o IAM. Cliquei nele, apareceu, ó. Quem é que eu quero ver? Tempo de entrega 2. Clicou aqui, ele vai aparecer aqui nesse quadro as colunas que você pode ter acesso a essa função de carta, né? Então, tempo de entrega 2, já que a gente fez o tempo de entrega 1. Tempo de entrega 2. Ok. Eu posso entrar aqui agora, antes de dar um ok para ver alguma coisa, vamos ver como é que está a opções de IAM, que é o que? Os testes, ó, testes. Ó, só tem um teste, ó, o meu padrão full do meu Minitab só tem um teste. Eu quero que ele faça todos. Vamos botar todos os testes. Eu quero que ele faça todos os testes para a gente saber se a gente está de acordo lá, tá? E aqui vou deixar o full 3, 9, 6, como o Excel deixou. Testes. Se você quiser que ele coloque aqui os testes, né, gente? E se você quiser que ele coloque as linhas de mais ou menos 1 sigma, mais ou menos 2 sigma, você vem aqui em limites. Exibir limites adicionais para. Então, ó, estes múltiplos do desvio padrão. Então você bota 1, dá um espaço e põe o 2. Então ele vai colocar o mais 1 desvio padrão e o mais 2 desvio padrão. Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. O mais ou menos 3 eu não preciso porque já é o limite de controle, né? Então já vai aparecer além do limite de controle, que é o mais ou menos 2. Então eu posso colocar 1, 2 aqui e posso botar todos os testes. Então dá um ok aqui, vou dar um ok aqui também. Agora, olha que maravilha. Gente, quando eu não vejo nenhum ponto vermelho no nosso gráfico, é porque o nosso processo só tem causa comum. A média, tá vendo? Isso aqui é a média, x2201. O limite superior, que é essa linha, o limite inferior, que é essa linha, na carta de individual. E aqui ele mostrou mais um desvio padrão e mais 2 desvio padrão. Então não aconteceu nada de anormal com todos aqueles testes, né? Que a gente fez todos os testes possíveis. Então, aqui na carta de amplitude também não apareceu nada anormal. Rapaz, o gráfico tá feio, tá. E quando tá feio, tá bonito. Quando tá aquele negócio muito certinho, é porque tem algo de errado. Mas quando tá feioso assim, ó, veio assim, veio pra cá, subiu, deu um pico aqui, subiu, mas não está infringindo nenhuma daqueles testes lá do Minitab. Todos os testes que a gente colocou. A gente podia excluir alguns, depende do que a gente queira. A gente podia aumentar aqueles números, né? Se eu der um Ctrl E, eu volto para a função anterior. E eu podia pegar aqui e esse limite, se eu não quisesse ver, eu apago. Vamos ver só um gráfico sem os limites. Apago. E os testes, como ele passou em todos, a não ser que eu aperte alguma coisa. Eu venho aqui de 6, boto 5. Ele aceita até quanto? 4? Vê se ele aceita 4. Ele não aceita 4, tá vendo? Ele não aceita 4. Então ele aceita no mínimo 5. Pontos consecutivos no mesmo lado da linha central. 9. Vamos botar 5 aqui, se ele aceita 5. Ele não aceita 5. Então tem que ser de 7 a 11. Aí ele sempre dá quando você erra aqui, ó, de 7 a 11. Então ok. Então aqui vamos botar 7. Vamos fechar o processo para ver se dá uma coisa de errado. 14. Então 14 eu vou botar 10. Ele aceita 10? Não, é de 12 a 14. Então vamos botar 12. E aqui no 15, vamos botar um 10. Eu quero ver quanto ele aceita. 10 também não, ele aceita de 12 a 15. Então aqui eu vou botar um 12. Eu estou fechando mais o processo, deixando o meu controle mais forte, mais rígido. K pontos consecutivos. Vamos botar aqui um 5. Acho que ele 5 ele não aceita. Não aceita. É 6 a 10. Então 6. Fechei mais, tá vendo? Tá. O resto eu vou deixar aqui. Pronto. Vamos dar um ok agora. Ver o que acontece. Ok aqui. Ok aqui. Vamos ver se ele vai. Pronto. Quando eu apertei. Né, gente? Quando eu apertei o meu processo. O que aconteceu? Já deu um erro aqui, ó. Qual foi o critério que ele infringiu? O 2. Né? Número 2, ó. O 2 é o que? Vamos dar um Ctrl E. O 2 testes é esse aqui, ó. K pontos consecutivos, 7 que eu deixei, 7 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Cancelar aqui, cancelar aqui. Ó,
começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do mesmo lado da linha central. Aí ele já pegou o 7 e pegou o oitavo. Depois foi que passou para lá. Eu acredito que estava no outro anterior, que a carta não mostrou nada, mas tá vendo? Continua 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu acho que estava 9. Por isso que ele o 9 deu acima, então ele, se tivesse 8 aqui, ele tinha pego os 8 e mostrado que esse oitavo estava infringindo a lei. Mas como tinha 9, então 9 ele voltou para cá. Mas gente, o que é isso? Então esses testes aqui, Ctrl E sempre volta para a última, Ctrl E sempre volta para a última função, concorda? Então eu venho aqui de novo na opções M para poder só mostrar aqui os testes para a gente ver. Então, gente, esses testes aqui, você decide como queira fazer. Se quiser apertar mais, se quiser folgar mais. O full que o Minitab já dá, por exemplo, K pontos consecutivos, 9 pontos aqui. Aqui eu acho que tinha 7. Então o full que ele já dá já é importante, não precisa mexer. Não precisa mexer, senão fica complicado. A não ser que você tenha um processo realmente muito mais rígido e você estudou realmente o processo, realmente estudou e viu que precisa apertar mais. Porque os controles tem que ser mais fortes, tá? Deixa eu dar um ok aqui, ó. Ó, tá vendo que voltou a ser estável. Então eu vou considerar que eu fiz com aqueles 9 pontos, tá? Se eu considerar que eu fiz o primeiro, vou até apagar aqui esse, vou apagar esse, vou apagar esse é de probabilidade, esse foi o primeiro que a gente fez. Que mostra as linhas de desvio padrão, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e o limite de controle. Então mostrou que está estável. Então com esse gráfico aqui, você volta lá, que é isso aqui, e vai responder: o processo é estável? É estável. Perfeito, ele é estável. Então aqui a resposta é estável. E por quê? Aqui porque não existem causas especiais. O processo só tem causas comuns. E ele não infringiu nenhuma lei lá dos testes do Minitab, dos testes de comportamento de processo. Entendeu? Então, aqui é a resposta. Quais critérios desestabilizou o processo? Nenhum, porque ele é estável, então aqui nenhum. Tá ok, gente? Então essa seria a resposta fazendo com o sistema lá do Minitab que estava full lá com aqueles valores. Você podia ter outra resposta, claro, se você mexesse naqueles dados, mexesse nos testes, né? Mexesse na quantidade de pontos para cada teste. Mas aí depende de cada processo. Então, quando você estiver estudando seus processos, checando seus processos, controlando seus processos, aí vocês vão aprender realmente quando é que você vai apertar, quando é que você vai folgar. Depende muito dos limites do cliente, o que é que o cliente está exigindo, o que é que ele não exige, o que é que eu posso folgar para eu não apertar tanto, para não me custar tanto, eu tenho que estar fazendo tanta avaliação, tanta checagem, então eu vou reduzir a checagem, então eu posso viver, flutuar melhor com o meu processo, porque eu vou atender ao cliente, não preciso apertar tanto, né? Então, cuidado com isso. Isso é na vivência, gente. Só aprende na vivência. O que a gente está ensinando aqui são as técnicas, os cálculos, as ferramentas. Claro, vai tirar dúvida. Vocês vão estar lá com o grupo do Telegram tirando dúvidas. Você pode mandar algum problema que vocês têm na fábrica de vocês, no serviço de vocês, alguma coisa, algum dado que você está estudando. Eu posso avaliar também lá no Telegram e mandar para você resultado, a gente discutir. Mas só a vivência do dia a dia é que vai fazer você ter bom entendimento sobre cada processo. Conhece teu processo, que teu processo te libertará. É isso aí. Vamos ver o outro? Aqui, ó, fazer o teste de normalidade e elaborar as cartas dessas 3 pontos aqui, desse exercício. Tem o CEP 08.1. Vamos abrir lá Vou descartar lá o que eu risquei, que não precisa daquilo não. Então, vamos lá aqui. Abrir o 08.1, esse aqui, ó, carta 08.1, carta individual AM. Clicou nele, ele vai abrir. Que ele abre, abriu, tá. Apareceu, sempre aparece assim, né? Praticamente. Então vem aqui, ó, worksheet. Aparece a worksheet. Opa, saco de cimento quilo. Então é quilo, ó. Quilo de saco de cimento. 50 sacos de cimento foram pesados. Tempo de entrega da pizza em minuto. Anotaram 25.
pintura das salas. São várias salas pintadas, então cada sala foi pintada, ó, e gastou 32 salas pintadas. Então vamos analisar isso aqui. Então, estatística, primeiro saber se são normais os dados, né? Estatística, aqui ó, teste de normalidade. Vem aqui estatística, estatística básica, desce lá, teste de normalidade. Então, ó, quais são? A gente vai fazer saco de cimento. Saco de cimento, ok? Ó, 0.180. Saco de cimento tá ok, porque tá maior que 0.5. Ctrl E, tempo de entrega de pizza. Só é clicar e vir para cá, dá outro ok. Ó, 0,548. Também tá maior que 0,05. Tá normal. Ctrl E, volta para minha função, para não estar indo lá em cima no menu, né? Pintura das salas. Pintura das salas, dá outro ok. 0,159. Ó, que lindo. Tudo está normal, né? Tanto a saco de cimento, 0,180. Tempo de entrega de pizza, 0,548. Pintura das salas, 0,159. Então tá tudo normal. Então tá normal, eu vou lá ver como é que tá o comportamento. Então agora eu vou em estatística, carta de controle, carta para variáveis para dados individuais e IAM. Ó, aqui eu posso colocar todas as cartas. Já está a pintura, então eu posso colocar tempo, saco, a pintura tá, vai ficar por cima, né? Então pintura. Botou as três aqui de uma vez só. Vou fazer as opções de IAM. Deu coisa de errada aqui, vamos apagar. Então, saco, tempo de entrega, pintura, opções. Ah, tá. Ele não consigo fazer igual aqui porque como eles não estão do mesmo tamanho, tem gráfico que tem lá 50, tem um que tem coluna com 25, se eu não me engano, e um com 30 e pouco, então ele não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, vamos fazer de um em um, tá? Se tivesse todas as colunas iguais, ele fazia tudo de uma vez só. Então aqui, então já aprendeu mais uma dica aí. Então, saco cimento, opções de IAM, vamos ver se botou todos os testes. Tá todos os testes lá, vamos deixar como tá. Ok, dá um ok aqui. Opa, já apareceu, ó, desestabilizado, não é? Vamos aumentar aqui esse gráfico para fazer um visual melhor. Aumentar, ó. Ele desestabilizou no item 4. Qual é o 4? Qual é o 4, hein? Não sei qual é o 4. Vamos ver aqui. Volta um Ctrl E. Então o 4 é, vamos nos testes, 1, 2, 3, 4. 14 pontos consecutivos alternando para cima e para baixo. Opa, 14 pontos para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quer dizer, isso é verdade? Vamos lá ver. Fechar aqui, fechar aqui. 14, ó. Tá. Então começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então começou aqui, ó. 1, 2, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tá aí não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí o 15 já pô. Porque ele aceita até 14. Viu que eles estão para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele está entendendo que tem alguma coisa de errado. Ele tá, estatisticamente está entendendo que tem algo de errado. Então por isso que ele infringiu os 14 pontos. Se você achar que isso não é grande coisa, poxa, 14 pontos para cima e para baixo, acho que não preciso eu testar isso não. Então você vai lá, Ctrl E, vai, e esse último teste aqui dos 14 pontos, você tira ele. Se você achar que esse teste não é interessante, tira. Ok, dá um ok, o que vai acontecer? Ele vai ficar estável, porque esse teste, para você não interessa, os pontos estão dentro aqui, dentro dos mais ou menos 3 sigma, e esse processo de saco de cimento não é tão grave, não é igual a fazer remédio, não é igual a fazer vacina, né? Então o saco de cimento pode errar em 500 gramas, 100 gramas, tudo bem, sem problema, né? Mas aqui, ó, você pode fazer isso. Então o saco de cimento, o primeiro já deu, o primeiro gráfico foi esse, não foi? Que deu fora de estabilidade. A gente alterou os testes, aí a gente conseguiu estabilizar. Então qual é o outro? Tempo de entrega. Tempo de entrega.
opções de AM, ele está igual ao último que a gente colocou e sem o 14, mas vamos voltar, botar o K pontos consecutivos alternado para cima e para baixo. Vamos deixar ele aqui agora, voltar e deixar ele aqui. Dá um ok, vamos ver o que acontece com o tempo de entrega de pizza. Olha, tempo de entrega de pizza, deixa eu aumentar o gráfico. Gente, o tempo de entrega de pizza, ele é estável. Totalmente estável, um processo estável, onde os limites de controle estão aqui, ó, superior em 73 minutos, inferior em 12 minutos, é o controle que eu tenho, com média 42,82 de entrega. Tá vendo? Então tenho aqui uma entrega. Tem hora que eu estou entregando com 63 minutos. Imagine que o seu prazo de entrega é 50 minutos. Aí a gente vai descobrir lá, quando for entrar no capacidade de processo 2, da parte 2, a gente vai entender isso. Por enquanto a gente só está analisando os processos. Quando chegar no cálculo do CP e do CPK, a gente vai colocar a especificação dentro desse processo aqui. Aí vamos verificar se a gente está atendendo ou não atendendo. Mas primeiro estamos avaliando os nossos processos. Então, eu estou descobrindo que no meu processo é normal, eu descobri aqui, o tempo de entrega de pizza é normal e ele está estável, é normal e estável, né? Então, eu já posso fazer cálculos de capacidade do processo nele, mas deixa para a próxima aula, espera aí. Então, tempo de entrega normal. Qual foi o outro? É pintura das salas. Pintura das salas, vamos ver, eu não vou nem entrar aqui de novo porque já está como full, vou até mostrar. Testes, tá vendo? Mesmo que a gente tinha tirado, colocou de novo e apareceu. Então sempre vai ficar aqui a última versão que eu mexi, tá? Ok aqui. Agora pintura, opa, deu um ponto lá fora, ó. E esse é descarado, esse é ponto fora, né? Tá fora do último, ó, do mais ou menos 3 sigma, que é o limite de controle superior. Então esse ponto está fora. Note que só esse ponto ficou fora. Então o que é isso, gente? Um ponto fora da curva é um ponto a se analisar. Você não é pintura, não tem um dia que você marcou, o que foi que aconteceu com esse dia que ele saiu tão fora do normal, tão fora do resto da família, ele ficou lá para cima. Pode ter acontecido alguma falta de tinta, teve que buscar tinta no almoxarifado, ou quebrou o pincel, teve que consertar o cabo do pincel, demorou mais tempo, teve que comprar outro pincel, não sei, aconteceu alguma coisa que fez o tempo de pintura da sala aumentar muito mais do que os demais e esse processo sai de controle. Mas o resto está todo dentro de controle, todo estável. Então a pintura, aí tem que só verificar esse dado. Pode ter sido uma anotação errada, será que anotaram errado esse valor? Se anotou errado, é ruim, não é? Anotou errado é complicado, primeiro tem que saber. Vamos pegar os documentos da... o cara anotou errado, não é... Aqui, quando você encosta o cursor em cima dos pontos, ele dá o valor. Tá vendo? Esse aqui, ó, 8.07, o número 19, 8.07. Esse aqui é o observação 20, valor individual 6.93. Esse daqui, valor individual, observação 21, valor individual 20. 20 horas, né? Gastou 20 horas. Então o máximo aqui, ó, esse ponto aqui, 14, né? Do maior que teve aqui da minha família, deu 14. Esse aqui, que é a observação 16, deu 14 horas. Aí depois, esse deu 20, são 6 horas a mais. Então, houve alguma coisa grave nesse processo. Então, aí cabe a quem está analisando o processo verificar o que aconteceu, para ver que causa foi que gerou esse processo sair do controle, tá, gente? Então, gente, a gente fez os gráficos de probabilidade de cada um, né? De cada um desses a gente fez e fez as análises de cada um processo e descobriu que cada um o que foi que saiu, né? Que é a pergunta dele, né? Se os dados são normais, se o processo é estável e por quê, a gente descobriu isso e quais os critérios que desestabilizou o processo, também vimos isso. Ó, o bom do Excel, do Minitab, gente, se você tiver aqui, você pode, ó, clicou aqui do lado, ó, enviar para... Esse Companion é um arquivo do Minitab também, é um programa, mas você pode trabalhar aqui, ó, copiar o gráfico. Você pode copiar o gráfico e vir em um PowerPoint seu, ou usar aqui, ó, e você vir aqui e colar.
colar. Aí o gráfico, colei o gráfico, né? Aí você vai fazendo seus trabalhos. Vai gerando seus trabalhos. Ele copiou como. Agora ele colocou uma figura, tá? Não tem link lá com o Minitab não. Ficou uma figura colada aí, tá? Ou você pode clicar nele. Clicar no gráfico. Deixa eu escolher o gráfico aqui. Probabilidade, esse aqui. Clicou nele, se der um Ctrl C, dá um Ctrl C, também ele vai aceitar aqui um Ctrl V. Ó, tá? Já trouxe para cá. E aqui você vai arrastar, vai botar o gráfico onde quiser. Tá fazendo seus trabalhos, né? Então você ajusta como quiser e vai fazer sua apresentação para demonstrar que é normal, né? Tá mostrando aqui, ó, 0,1548, e você vai juntando seus gráficos para trazer do Minitab. Então o bom do Minitab é esse, que ele tem essa conexão aí com o Microsoft. Gente, então acho que a gente fez os exercícios, não foi? Fez todos eles. Ok, então deixa eu checar aqui alguma coisa que a gente mexeu. Não, fez a normalidade e fez os gráficos de, né? Voltando só para vocês aqui, se vocês quiserem tirar essa linha ou colocar essa linha, Ctrl E, porque volta para essa área, né? Eu só quero chegar aqui, opções, aí vai aparecer opções, aqui limites, aí se você deixar esse 1 e 2 aqui, vai aparecer aquela linhazinha. Se você deletar, ela não aparece. Os testes também aqui, ó, então você deu um ok aqui, deu um ok aqui, ele fez o gráfico, que é mais interessante mostrar assim, ter muita linha, fica muito congestionado. A não ser que você queira realmente mostrar as linhas, tá? Mas assim fica mais interessante, porque o ponto vai dizer tudo, o ponto vermelho vai indicar tudo. Quando o Minitab mostrar o pontinho vermelho, mostrou ponto vermelho, está desestabilizado. Aí checa lá o número e vê por que ele desestabilizou, para poder entender o processo e ir lá procurar no processo aí o porquê. Coletar mais dados, verificar se realmente os dados foram coletados corretamente, se foram anotados corretamente, entendeu? Para deixar o processo estável, tá? Então, esses foram os dois exercícios que eu estava devendo a vocês, não foi? Isso aqui vai morrer e vamos voltar aqui para nosso que a gente fez, né? Esse foi feito, ok. Esse foi feito, ok. Então, gente, próxima aula vai ser sim a capacidade do processo parte 2, onde a gente vai aprender o famoso cálculo da capabilidade do processo, o número que a gente vai entender e falar e conversar. Meu processo está assim, meu processo é esse. E por esse número as pessoas vão entender, né? Lembre-se que para fazer o cálculo esse cálculo que a gente vai ensinar na frente, o processo tem que ser normal, foi o que a gente aprendeu, a normalizar, a saber se é normal, fazer o teste de normalidade e saber se ele está estável. Como eu sei se ele está estável? Se ele não tem causas especiais, sinais. Ele tem que ter só causas comuns. Para saber disso, eu faço o gráfico de comportamento do processo e posso fazer esse gráfico IAM. Vamos aprender outros gráficos mais na frente, mas todos eles vão seguir o mesmo caminho. Vocês vão aprender mais na frente e vão ver que ele segue o mesmo roteiro. Então, normalidade primeiro, estabilidade segundo. Se ele ficar normal e for estável, a gente vai entrar no curso, na segunda aula, na aula que vem agora, e calcular a capacidade do processo. Ok, gente? Vamos lá. Então, qualquer dúvida, manda para mim lá, manda para a gente lá no grupo do Telegram, que a gente responde tudo o que precisar. Se eu não souber, eu vou pesquisar e encontro uma solução para você. Mas pode ser até problema de vocês, na empresa de vocês, em algum lugar que vocês estejam estudando. Até hoje os alunos me mandam mensagem, me procuram para perguntar se está certo, se está errado. Esses dados que eles coletaram, foi assim, foi assado. E a gente sempre faz a consultoria sem cobrar nada. Consultoria só se for online, tá? Sem cobrar nada. Presencial a gente tem que conversar. Então, gente, vamos lá. Bye, bye. Abração no coração e tchau, tchau, tchau. Até mais.